Olá, sejam todos muito bem-vindos à Uninova, o podcast de notícia da UniFM. A partir de hoje, todas as sextas-feiras ao meio-dia, nós vamos trazer para vocês as principais informações da semana sobre inovação em Curitiba e em todo o Paraná. Esse é o espaço onde você fica sabendo as principais notícias do setor da tecnologia e da inovação. Nós também vamos falar sobre pesquisa científica, economia, empreendedorismo e, claro, aqui vai ter também muita informação sobre cultura. E de quebra, você ganha um roteiro cheio de sugestões para deixar o seu fim de semana mais animado. Eu, Ângela Luvisotto, vou estar aqui com você nos estúdios da UniFM todas as semanas, ao lado de um convidado especial que vai me ajudar a comentar e aprofundar assuntos da semana num papo descontraído. E nesse primeiro programa, eu tenho a honra de receber o atual secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Aldo Bona. Secretário, seja muito bem-vindo à Uninova. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ângela. Agradeço a você, agradeço a UniFM por esta oportunidade e me sinto honrado em poder estar estreando o programa, vamos dizer assim, né? Sendo a primeira entrevista deste programa, uma iniciativa importante, né, da rádio para falar sobre ciência, sobre tecnologia, o que precisa cada vez mais ser de domínio público. Perfeito, secretário. E é esse o nosso objetivo mesmo. Primeiro, vou pedir para que você faça um panorama desse grande sistema de ensino superior que tem o Paraná. As universidades estaduais, as privadas e a federal também. É um sistema que tem muita capilaridade. Quais são os desafios e as vantagens dessa capilaridade? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito bem, obrigado pela oportunidade. Eu tenho dito, e o pessoal já ri quando eu falo, que nós temos um robusto sistema de ciência e tecnologia no estado do Paraná. A pasta que eu ocupo no governo é a pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No que se refere ao tema ensino superior, o campo de atuação da secretaria é voltado às 7 universidades estaduais e às 3 instituições de ensino superior municipais, né? A relação com as municipais é só do ponto de vista regulatório, a relação com as estaduais é do ponto de vista como mantenedor mesmo, né, do sistema. Mas no que diz respeito à parte ciência e tecnologia, da pasta que eu ocupo, a nossa relação é com todos os ativos tecnológicos do Estado. Isso a gente tem deixado muito claro. E os ativos tecnológicos do Estado são públicos estaduais, públicos federais, privados, são universidades, são institutos de pesquisa, são laboratórios, né, privados, que todos, enfim, aqueles que trabalham com o tema de pesquisa e desenvolvimento no estado do Paraná. Hoje, você colocou muito bem, o nosso sistema é capilarizado, né? As 7 universidades estaduais, todas têm sede no interior do estado, nas diferentes regiões do estado, presença em todas as regiões do estado. O Sistema Federal de Educação Superior, que durante longo tempo no estado era representado apenas pela Universidade Federal do Paraná, né? E a Federal do Paraná estava sediada só em Curitiba, né? Interiorizou-se a Universidade Federal do Paraná e também o Cefet se transformou na Universidade Tecnológica Federal. A UNILA foi implantada, a Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede em Santa Catarina, tem 2 campi aqui no Paraná, além do Instituto Federal também, com inúmeros campi em todo o estado. Então, também uma rede bastante capilarizada. E nós temos instituições privadas de educação superior que também se dedicam ao tema da pesquisa, do desenvolvimento científico e tecnológico, algumas das quais aqui em Curitiba, mas também existe no interior do Paraná. Então nós temos de fato um sistema de ciência e tecnologia que a gente considera, né, composto por ativos tecnológicos, que são recursos humanos, infraestrutura física, de laboratórios e tal, no estado como um todo. E isso é uma grande força a serviço do desenvolvimento do Paraná. Perfeito. E agora vamos para a minha segunda pergunta, que tem tudo a ver com isso. O Paraná é um dos estados brasileiros que mais tem caminhado e trabalhado para conseguir atingir o tripé da sustentabilidade na sua totalidade, né? Estamos falando aqui de políticas sociais, políticas ambientais e políticas econômicas. Eu queria que você explicasse qual é o papel das universidades nesse processo, de que forma as universidades vêm
incrementando essas políticas públicas e ajudando com que elas aconteçam e se destaquem aí Brasil afora? O papel das instituições de ensino superior, das universidades, é fundamental, né? No processo de desenvolvimento como um todo, né, do país e no caso específico nosso aqui do estado do Paraná. O grande desafio que a gente tem no Brasil como um todo, isso se tornou lugar comum dizer, mas é importante repetir, o Brasil é o 13º produtor de ciência no mundo, né? É o 13º que mais produz ciência no mundo. É um resultado honroso, né? É uma posição honrosa, né, para as condições que se produz ciência no Brasil. Mas, mais de 90% desta ciência é produzido nas universidades, particularmente nas universidades públicas, né? Isso traz a clareza de que a grande força da produção do conhecimento, a grande mão de obra de produção do conhecimento no país está nas universidades. E por que principalmente as universidades públicas? Porque elas que concentram a maior oferta do estrito sensu, dos mestrados e doutorados, né? E nos programas de mestrado e de doutorado é que está a grande mão de obra produtora de ciência. Estão os orientadores, estão os mestrandos, os doutorandos, está na universidade a iniciação científica. Tudo isso é a grande massa crítica, né, que produz ciência. Durante muito tempo, até por questões ideológicas, né, a universidade esteve muito afastada das necessidades reais da sociedade, né? Esteve muito afastada do mercado, esteve muito afastada, se entendendo que a universidade pública não deveria, né, se misturar com os interesses do capital, porque ela ficaria refém dos interesses do capital, e essa posição ideológica, ainda presente, durante algum tempo foi dominante, né? Bom, isso fez com que a nossa ciência, de alguma forma, fosse uma ciência que atende ao interesse do produtivismo acadêmico, sem necessariamente atender ao interesse de desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Então, é isso que levou também, é lugar comum dizer, o Brasil é bem posicionado no mundo em termos de produção de ciência, mas não está bem posicionado no mundo em termos de produção de inovação, né? Então, demorei um pouco para contextualizar isso, para dizer que o principal desafio que a gente tem é conectar esse robusto sistema de ciência e tecnologia do Estado do Paraná, esses ativos tecnológicos do Estado, com o compromisso de gerar conhecimento que ajude a resolver os problemas reais da sociedade, gerar conhecimento que impulsione o desenvolvimento. Felizmente, temos avançado bastante nessa direção, sobretudo com o tema do fomento, e aí a gente poderia avançar, né, nessa discussão. Não, e é justamente isso que eu ia perguntar agora. A gente sabe que esse é um grande desafio e trabalhar nesse sentido, né? Trabalhar para trazer o que se produz dentro da universidade para a sociedade de uma forma mais ampla requer dinheiro. Esse também é um grande desafio do ensino superior no Brasil e, em especial, no Paraná. Como que a SET tem superado esse desafio ao longo desses últimos anos? Este é um desafio, sem dúvida, é um desafio nacional, é um desafio também no Estado, né? Não se faz ciência sem recursos, sem abundantes recursos. No mundo todo, a maior parcela do fomento ao desenvolvimento da ciência é de recursos públicos, no mundo todo, né? Em alguns lugares com maior ou menor participação de recursos privados, mas sempre prevalecendo o investimento público, né? E não é diferente aqui no Brasil. Aliás, o que há de diferente aqui no Brasil é que o investimento privado em ciência e tecnologia é muito pequeno, né? É sobretudo o investimento público que dá maior sustentação a este processo. Mas isso é um ciclo, né? Quanto mais a gente aproxima a academia da sociedade, das empresas, mais recurso e fomento a gente traz também da iniciativa privada. Exatamente. Na medida em que a gente começa a gerar riqueza com o conhecimento produzido, essa riqueza retorna
para retroalimentar o processo de produção do conhecimento. Retorna sobre a forma de royalties, retorna sobre diversas outras formas e retorna, sobretudo, também no cofinanciamento da iniciativa privada ao desenvolvimento da pesquisa. Mas, voltando aqui ao tema, né? Nós recebemos uma missão, o governador que me convidou para estar onde eu estou, né? Eu pertenço ao governo do estado do Paraná a convite do governador. E a missão que o governador me pediu para o tema da ciência e tecnologia foi: nós precisamos conectar as nossas universidades com a solução dos problemas reais da sociedade. Pois bem, dada a missão, nós fomos dialogando com o governador ao longo do período sobre o tema do financiamento, que é a sua pergunta. E o governador tomou uma decisão inédita na história do Estado, que resultou na multiplicação por 10 dos recursos disponíveis para a ciência e tecnologia. Quando nós iniciamos o governo, o recurso anual para investimentos em programas e projetos de ciência e tecnologia era de 78 milhões de reais. Isso em 2019. Este recurso a ser dividido, alocado na Fundação Araucária, no Tecpar e na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Agora, no ano de 2024, este recurso é de 708 milhões de reais. Então, saiu de 78 para 708, justamente por entender a importância do fomento e do financiamento. Agora, os resultados na área de ciência e tecnologia são sempre de médio e longo prazos, nunca, raríssimas vezes, de curtíssimo prazo. E eles se estabelecem, eles acontecem na medida em que há estabilidade no financiamento, no fomento. Não há, na área de ciência e tecnologia, não há como eu ficar 10, 15, 20 anos estruturando uma política de financiamento para estruturação de um processo de produção do conhecimento, isso é demorado mesmo, e de repente em um ano interromper esse fomento destrói tudo o que foi construído em 15, 20 anos, né? Então, o grande desafio de fato nacional é o tema do fomento, sobretudo da estabilidade do fomento. No Paraná, nós vivemos hoje o melhor momento da história do Estado no que diz respeito a fomento à ciência e tecnologia, mas isso precisa ser preservado ao longo do tempo para que os resultados apareçam. Não é esse aumento do recurso, é o segundo ano que nós estamos vivendo, né? O primeiro ano foi o ano de 2023, né? O segundo ano é agora 2024, né? Não é em 1, 2, 3, 4, 5 anos que nós veremos palpavelmente os resultados desse investimento. É preciso haver estabilidade e permanência ao longo do tempo para que dê resultados. Perfeito, secretário. E quando você olha para a pasta da ciência e tecnologia aqui no Paraná, esse é o destaque, é a cereja do bolo, na sua opinião? Que outros destaques? Por que o sistema de ensino superior do Paraná é tão fértil? Por que aqui a gente produz tanta pesquisa? Mesmo com dificuldade, a gente sempre produziu, e a pandemia do coronavírus só confirmou isso, né? Que a gente tem aqui dentro do Estado pesquisadores de nível internacional. Sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, o ponto de destaque hoje é este aumento expressivo nos recursos disponíveis, porque isso é fundamental, né, para que os ativos tecnológicos do Estado possam entregar resultados, né? Precisa ter dinheiro para produzir resultados em produção do conhecimento. Um outro destaque, nós crescemos muito nos últimos anos a qualificação dos recursos humanos em pesquisa, né? Nós tínhamos, para se ter uma ideia, no final dos anos 90, meados dos anos 90, nós tínhamos no estado do Paraná 3, 4, 5 mil doutores, né? Atualmente nós temos mais de 22 mil doutores no estado, né? Isto é um outro fator de destaque que precisa ser realçado, né? Houve um crescimento grande na qualificação de recursos humanos para a produção do conhecimento, e isso está à disposição da sociedade paranaense, por isso que o tema do fomento se torna relevante. Não adianta você ter um conjunto de ativos tão grande, tão robusto, tão forte, se você não tem como fazer não tem como subsidiar esses ativos para que eles produzam, né?
Este é um segundo destaque. Um terceiro destaque que eu faria é que nós estamos agora no estado do Paraná vivendo um momento que no entorno desses ativos tecnológicos, no entorno das universidades, dos institutos de pesquisa, aqui na capital e no interior, se está organizando e estruturando um conjunto de ambientes promotores de inovação. Esse terceiro destaque é importante, porque é nos ambientes promotores de inovação que se tem um local privilegiado de fazer com que o conhecimento se converta em produto, se converta em negócio, vire nota fiscal, gere emprego, renda, desenvolvimento econômico e social. Para se ter uma ideia, no ano passado, nós abrimos um edital para credenciar ambientes promotores de inovação no Estado. Foi um edital aberto em várias mãos, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a pasta que eu ocupo, a Secretaria de Inovação, hoje ocupada pelo secretário Alex Canziani, a Fundação Araucária, o professor Ramiro Warhaftig é o presidente da nossa fundação, abrimos, e a Secretaria de Fazenda, né? Atualmente o secretário Ortigara é o secretário de Fazenda. Abrimos um edital para credenciar aonde tem iniciativa de ambiente promotor de inovação. O que é ambiente promotor de inovação, para quem nos ouve, né? Parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, hubs, enfim, tudo isso, né, que constitui elementos desse movimento de transformar conhecimento em empresas, empreendimentos, produtos. Responderam a esse edital 188 ambientes promotores de inovação no Estado. E se a gente for olhar onde estão esses ambientes, em 46 municípios. Nos 46 municípios que nós estamos falando, todos no entorno de campus de nossas universidades, né? Então, Perfeito. É em torno dos ativos tecnológicos que esses ambientes promotores de inovação estão se estruturando. Mas nós estamos agora abrindo neste mês de julho, um novo edital de credenciamento, porque muitos ambientes promotores de inovação nos procuraram depois dizendo, viu, mas por que eu fiquei de fora? Né? Bom, ficou de fora porque não se inscreveu, né? Nós optamos de não fazer uma busca ativa, mas abrir um edital de chamamento, porque se eu faço a busca ativa, eu acabo ficando responsável por quem eu deixei de fora. Perfeito. Se eu abro um edital chamando todo mundo para vir para dentro... Quem quiser vem, né? Quem não veio, não por culpa minha, vamos dizer assim. Perdeu o prazo, né? Então, agora nós estamos abrindo um novo edital, né? Mas só para finalizar, eu sei que me alonguei demais nisso, Imagina. mas para finalizar esse tema, para além de credenciar, nós tomamos a decisão também de fomentar, de colocar recursos nesses ambientes para que eles possam se estruturar, possam efetivamente prestar melhores serviços. Um parque tecnológico se tornará efetivamente em operação na medida em que ele prestar serviços àqueles que o procuram para o desenvolvimento de negócios, né? E isso exige também investimentos. Então, nós abrimos um edital. São 38 milhões de reais, 2 aberto editais. Nesse momento. Não, já encerrou. Nós abriremos um novo ciclo de fomento agora, né, provavelmente para contratações no primeiro semestre do ano que vem, mas nós colocamos este ano 38 milhões de reais nestes ambientes promotores de inovação. Quer dizer, nós estamos efetivamente vivendo um momento de transformação no Estado. E essa estratégia também visa segurar os nossos profissionais, os nossos pesquisadores que se formam dentro das nossas universidades públicas e acabam saindo do Paraná, saindo do Brasil. Enfim, existe uma estratégia, essa já deve ser uma delas, mas outras estratégias para reter esses profissionais aqui próximos da gente? Este é o grande desafio hoje. Formação e retenção de talentos, né? Eu acabo de retornar. Semana passada eu estava em Portugal, participando de uma missão organizada pela Amprotec, a Associação Nacional de Ambientes Promotores de Inovação, e estávamos justamente um conjunto de representantes do Brasil todo, de diversos estados do Brasil, visitando ecossistemas de inovação na região centro de Portugal, no território centro de Portugal. Visitamos, um dos ambientes que nós visitamos foi no município de Fundão, uma pequena cidade
em que o gestor da cidade, né, o prefeito, lá não se chama prefeito, mas o equivalente ao prefeito da cidade, explicou a estratégia dele. Ele dizendo, nós éramos uma cidade de agricultores e pastores. Chegamos a ter quase 60 mil habitantes, hoje temos 20 mil habitantes. Eu fiz uma escolha, quando assumi esta função, de que eu iria transformar o município num polo tecnológico. E para isso eu precisava atrair talentos. Já que eu não tenho aqui nenhuma universidade, não tenho nada para formar talentos, eu precisava atrair e reter talentos. E ele criou um programa de atração de talentos em que o município remunerava, pagava pessoas de alta qualificação na área de tecnologia da informação. E hoje lá é um hub de tecnologia de informação em Portugal. Várias empresas surgiram, né? Vários talentos surgiram. Hoje a economia já é bastante diversificada no município. Então, reter talentos é um desafio, porque as oportunidades, os talentos vão onde as oportunidades existem. Né? Então, o que nós estamos buscando aqui é criar um conjunto de oportunidades. Nós temos programas de formação de talentos em todas as nossas universidades. O estado do Paraná tem mais de 300 programas de pós-graduação e é sobretudo nos programas de pós-graduação que se formam talentos para a ciência e tecnologia. Né? Então, eu diria que do ponto de vista da formação de talentos, nós estamos bem. Do ponto de vista da retenção dos talentos, nós estamos avançando, né, com este conjunto de oportunidades de desenvolvimento, apoio ao desenvolvimento de startups. Nós estamos apoiando a inserção de doutor na indústria, num programa em parceria com a FIEP que nós estamos fazendo. Nós estamos apoiando a inserção de doutores nas estruturas de governo do Estado, né? Ou seja, colocar essa questão da liderança do talento de ciência e tecnologia como importante na estratégia de desenvolvimento de qualquer organização, seja ela pública ou privada. Isso é uma forma de retenção de talentos. E nós estamos fomentando, dando recursos para pesquisador desenvolver pesquisa. Isso é uma forma de atrair e reter talentos. Né? Então, é fundamental para gerar desenvolvimento hoje é você evitar a chamada fuga de cérebros. Não adianta o estado do Paraná formar talentos se eles não têm a oportunidade de aqui permanecer e produzir. Perfeito. Bom, e uma das grandes apoiadoras da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior no Paraná é a Fundação Araucária. De que forma ela atua e como que ela tem atuado, por exemplo, para reduzir o déficit de bolsas de mestrado e doutorado? Veja, a Fundação Araucária ela foi criada em 1998, né, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Paraná. Hoje é uma das mais importantes do país, né, uma das mais dinâmicas do país e uma das que também maneja o maior volume de recursos, né, o maior volume de orçamentos ao fomento da ciência e tecnologia no Estado. Ela atua por meio de editais, por exemplo, a gente... Embora todo esse foco da nossa conversa tenha sido com o tema, sobretudo, da pesquisa aplicada, né, nós não fechamos os olhos à importância da pesquisa básica, porque não há pesquisa aplicada sem a básica. Né? É um jargão comum falar, mas nunca é demais reafirmar. Então, nós lançamos, por exemplo, o edital de apoio à pesquisa básica, né? Na ordem de 20 milhões de reais, via fundação. Nós temos, respondendo também à segunda parte da sua pergunta, um edital agora de oferta de bolsas de mestrado e doutorado. São em torno de 400 novas bolsas que nós estamos colocando nos programas de pós-graduação das universidades, independentemente de universidade estadual, federal, de acordo, nós usamos um critério. Existe no Estado um fórum, um conselho de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, de todas as universidades públicas e privadas que têm programas de mestrado e doutorado. Nós usamos como critério para distribuir essas bolsas um estudo feito por este conselho de pró-reitores que demonstrou
o número de estudantes sem bolsa em cada universidade. Então foi a demanda em cada universidade que orientou a gente a colocar a quantidade de bolsas, né? Não resolve o problema, porque o número de estudantes sem bolsas é muito grande, mas efetivamente o estado do Paraná está multiplicando por 20 a quantidade de bolsas que a Fundação Araucária colocava em mestrado e doutorado. Então isso é, de fato, uma ação importante da Fundação. E o terceiro elemento da nova modalidade de fomento que a Fundação adotou é fomentar arranjos de pesquisa e inovação, chamados de novos arranjos de pesquisa e inovação, a sigla é NAPI, N-A-P-I, cujo objetivo é não mais financiar concorrentemente projetos de pesquisa, ou seja, por meio de edital, eventualmente eu financio um projeto de pesquisa com a temática, vou pegar a temática contemporânea agora né, da cannabis, né? Eu financio um projeto, às vezes pelo edital, liderado por um professor da Universidade Federal do Paraná. Aí concorre e também ganha outro professor da Universidade Estadual de Maringá. E assim por diante, né? Você financia projetos com o mesmo tema sem que os pesquisadores se conversem, né? Então a Fundação adotou como estratégia fomentar arranjos de pesquisa e inovação. Por exemplo, o tema cannabis é um arranjo de pesquisa que recebe o fomento agrupando todos os pesquisadores do estado que queiram participar deste arranjo. O tema, por exemplo, proteínas alternativas, né, para citar um arranjo que é liderado, inclusive, por uma professora da Universidade Federal do Paraná, a professora Carla Molento, né? Há um grupo de pesquisadores de diversas instituições do estado inteiro que participam deste arranjo de pesquisa. O arranjo de pesquisa genômica, o arranjo... Enfim, né? Esta é que é a ideia. Fomentar redes colaborativas horizontais de pesquisa, de modo que a gente evite a pulverização de recursos e dê um melhor resultado otimizando esses investimentos. Essa é uma outra estratégia de fomento da nossa fundação. E até é uma forma de atrair os alunos para essas linhas de pesquisa. Ele não vai desenvolver a pesquisa dele de acordo com o que existe naquela universidade que ele escolheu. O caminho é diferente, né? Ele vê onde está aquela pesquisa e ele se candidata. Exatamente. E aí tem a iniciação científica, o mestrado, o doutorado, tudo dentro desses arranjos de pesquisa fomentados, né? Perfeito. Mudando um pouco de assunto agora, o governo do Paraná recentemente apresentou um plano de uso de inteligência artificial. Queria saber de você, secretário, você acha que a inteligência artificial ela tem a possibilidade e o potencial de transformar o mercado da inovação? Não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso. A gente não consegue ainda dimensionar o como e o quanto, mas que tem potencial de revolucionar muita coisa, sem dúvida nenhuma tem. Qual que é a grande oportunidade para as políticas públicas com o uso dessa ferramenta? Veja, tudo o que ocorreu na história da humanidade de disruptivo, né, trouxe grandes oportunidades, eu diria, para o bem e para o mal, usando aqui uma linguagem um pouco maniqueísta, né? As coisas não se resumem, não são assim, não é uma disputa entre o bem e o mal, né? Mas o que eu quero dizer é que existe oportunidade para resultados positivos, né? E existe os riscos do mau uso, né? Isso é um debate presente no campo da ciência desde há muito tempo, né? Desde que a ciência começa a se organizar no conceito da chamada ciência moderna, há o debate, que eu diria, o debate ético em torno do desenvolvimento científico, né? E com o tema da inteligência artificial não é diferente, né? É uma grande ferramenta com potencial de impulsionar, acelerar. Por exemplo, no caso do serviço público, né? O que a inteligência artificial traz de possibilidade de você se relacionar melhor com o cidadão, dar respostas mais céleres, atender melhor as demandas, né? Estruturar políticas públicas, é um potencial enorme, né? Então, por isso que o Estado se antecipou em lançar a sua estratégia
né, em torno do tema da inteligência artificial, para que a gente possa efetivamente ter uma ação de bom uso, né, de algum caminho no sentido do regramento, né, mas, sobretudo, do direcionamento, né, de como fazer com que seja efetivamente uma ferramenta a serviço do desenvolvimento do Estado, a serviço do bem atender a população, né? Utilizar isso tudo para transformação digital dentro do governo, né? E-Gov depende muito e potencializa muito com o tema da inteligência artificial. Promover debate sobre inteligência artificial na educação, hoje é um grande desafio, né? Os professores um pouco tateando ainda o tema, né? De como fazer frente a próprio tema da avaliação, dos trabalhos acadêmicos dos estudantes, com o potencial que a inteligência artificial tem de fazer tudo pelo estudante, né? Então, é por isso que eu digo, passa por uma questão prática, mas também por uma questão de debate ético sobre o uso do potencial que a inteligência artificial e qualquer ferramenta disruptiva traz para a sociedade. Perfeito. Secretário, para a gente encerrar, quais são as suas expectativas à frente da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para os próximos anos? O que vem por aí? O que a gente pode esperar do futuro desse sistema tão rico que é o sistema de universidades do Paraná? A minha expectativa é a melhor possível, né? Que nós vivemos hoje um momento muito aquecido, muito pulsante, de gerar desenvolvimento a partir da ciência e da tecnologia, isso no Estado como um todo. A minha expectativa é que esse movimento cresça, que esse movimento se fortaleça, que a gente continue tendo essa condição de fomentar adequadamente, né, este movimento, né, que os recursos permaneçam como recursos disponíveis para programas e projetos de ciência e tecnologia, que a gente consiga continuar construindo políticas públicas na área da ciência e tecnologia de médio e longo prazo, que assegurem efetivamente que a gente possa construir uma sociedade do conhecimento, né? Ou seja, uma sociedade em que a base do desenvolvimento está no processo de produção do conhecimento. Essa é a minha expectativa, é para isso que a gente tem trabalhado. A gente espera deixar um legado nessa direção e que nenhum outro governo retroceda aquilo que a gente conseguiu avançar neste período, neste nosso governo. Perfeito, secretário. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa de estreia. Acho que foi uma entrevista muito rica para todos os nossos ouvintes. O espaço está sempre aberto, a gente está à disposição e espera conversar com você outras vezes aqui no Uninova. Eu é que agradeço, mais uma vez reafirmo, sinto-me honrado em estrear o programa, né? Me coloco à disposição, sempre que convidado estarei aqui, é uma oportunidade grande de conversar com toda a sociedade sobre este tema importante. Popularização da ciência é hoje um grande desafio e uma grande necessidade. Nós não podemos jamais viver tempos de obscurantismo ou negacionismo da importância da ciência e para isso popularizá-la é fundamental. Então, sempre que convidado, estarei aqui na perspectiva de contribuir com este tema. Perfeito. Muito obrigada, secretário. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes e a você de modo especial. Obrigada.